Nesse vídeo eu vou te explicar como eu perdi R$ 200.000 com os princípios da lei da suposição, lei da atração, poder do subconsciente, física quântica. Depende da forma como você entende isso, né? Eu perdi R$ 200.000 e por que eu resolvi gravar esse vídeo e expor isso aqui para você? Porque falar de resultados bons é muito fácil, né? É muito gostoso. Inclusive eu vou fazer vídeos contando de relatos, onde a primeira vez, né, que eu fiz quase R$ 100.000 em um mês, foi 90 e poucos mil. A primeira experiência que eu tive de ver um dinheiro grande assim, na época para mim era algo muito bom, foi R$ 25.000. Então eu vou contar sobre isso em outros vídeos e é óbvio que isso é muito agradável, né? Só que a vida não é feita só disso, né? E às vezes quando você vê as coisas nas redes sociais, aqui no YouTube, em outras plataformas, parece, quem fala sobre isso, né? Parece que é só vitória, parece que tudo sempre dá certo, parece que tem ali, né, o toque de Midas e absolutamente tudo vai... E não é bem assim. Pelo menos no meu caso, não foi assim, né? Pode ser que para outras pessoas seja. No meu caso, não foi. E eu quero contar em detalhes isso aqui para você. Mais importante do que explicar a história vai ser você entender o porquê. E esse porquê pode ser o seu porquê. Pode ser o porquê de as coisas não terem funcionado para você, ou se chegou em algum momento também que você perdeu um dinheiro muito grande, pode ser também por essa mesma razão que aconteceu comigo, ok? Como sempre, eu tenho aqui, sempre estou aqui com um caderno, tá? Porque eu gosto de fazer vídeos completos, mas... né, eu gosto sempre de seguir uma lógica aqui também, então eu vou anotando os pontos principais aqui para não me perder no meio aqui da conversa. Tá? Então, a primeira coisa, antes de explicar o como disso tudo, vai ser importante aqui a gente entender lá no começo, né, como é que eu cheguei nisso aqui, cheguei nesse livro, né, inicialmente, que foi o livro Poder do Subconsciente. Bom, quando eu conheci esse livro, eu estava no meu quinto negócio diferente, tá? Eu já tinha sido eletricista, né? Trabalhando por conta própria. Eletricista, depois tive um negócio de câmara de segurança, falei igual Cebolinha aqui, câmara de segurança e alarme. Depois, venda de perfumes pela internet, depois venda de relógios pela internet e por último, né, antes de eu fazer o que eu faço hoje, eu era consultor para lojas virtuais, né? Então nesse período aí que eu trabalhei com venda de relógio e perfume, eu entendi como se fazia para vender na internet na época, né? Hoje obviamente mudou muito, isso tem mais de 10 anos. Então eu estava nesse período. Nesse momento, quinto negócio diferente, a coisa não acontecendo ainda, né? Nossa Deus, por que isso acontece, né? O que está acontecendo comigo? Por que tudo que eu tento fazer não dá certo? Eu fui levado a uma livraria. Eu não lia livros na época, nada, mas fui levado a uma livraria e conheci esse livro, O Poder do Subconsciente. A partir daí, as coisas começaram a mudar, né? Então, eu comecei a fazer ali algumas afirmações que eram faladas aqui nesse livro e tal. E aí, eu já tive o meu primeiro, na época, grande resultado com isso aqui. Eu aprendi um exercício, aí depois eu vou fazer um outro vídeo explicando isso em detalhes, tá? Explicando esse exercício e tal. Mas eu aprendi um exercício que era para quê? Para colocar na minha mente que eu já tinha chegado em um determinado objetivo. E o objetivo que eu tinha financeiro na época era de R$ 25.000, tá? 25 mil. Só que na época eu fazia 2,5, ou seja, era 10 vezes mais, né? Eu queria um contrato de 25 mil. E aí eu fiz esse exercício. O princípio desse exercício era para eu acreditar que eu já tinha chegado, que eu já tinha conseguido aqueles 25 mil. A ideia era essa, né? E aí o que aconteceu? Fiz isso e a coisa realmente aconteceu. Eu realmente consegui os R$ 25.000.
esse contrato, né? Era um contrato, era um serviço que eu iria fazer em 3 meses, tá? Então, dava um total ali de 8 mil e alguma coisa por mês. Cara, era muito dinheiro pra mim na época. Era uma coisa, assim, eu nunca tinha visto, né? Então, esse foi o primeiro resultado que eu tive com esses princípios. Só que, junto com esse primeiro resultado, o que aconteceu? Veio a primeira traulitada também. Porque eu não sabia ainda, mas existia no meu subconsciente uma coisa chamada não merecimento. Tá? Ou falta de permissão. Existia um teto financeiro ali. Né? E o que aconteceu? Então, esse teto financeiro era nessa média aí de 3 mil reais por mês. Eu fechei esse contrato, iria receber em média 8 mil por mês. Eu fiz uma parte do serviço, né, e recebi 10 mil reais. E não fiz o restante. Na época eu fiquei chateado, né, bravo com a pessoa e tal, mas, cara, ela estava mais do que certa, eu não fiz. E, por que você não fez? Porque eu não sabia. Cara, autossabotagem pura. Só isso, não tinha nenhuma outra razão, só autossabotagem. E aí, beleza, passou isso, bom, entendi, aprendizado, ok. Aí, pouco depois disso, aí eu comecei a estudar melhor sobre essa questão das crenças. Não, então não é só acreditar, existem as crenças e tal. E eu comecei, aí eu vou encurtar aqui porque, né, senão a história fica longa. Eu comecei um canal do YouTube, é um outro canal, né, diferente desse, é um canal que existe ainda, mas hoje o meu foco está nesse canal novo aqui, mas esse canal tem mais de 300 mil inscritos, esse canal antigo. Eu comecei a publicar lá nesse canal uma leitura desse livro, então eu li esse livro inteiro, né, e publiquei lá nesse canal. E aí comecei a publicar lá, enfim. De 2017 para 2018, eu saí de média de 2.500 para 30 mil reais em um ano. E depois eu vou gravar um vídeo explicando os detalhes desse período aqui, tá? Então, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva para não perder os vídeos onde eu vou contar tudo isso. Mas, né, porque se eu for contar tudo aqui, esse vídeo vai dar umas 3 horas. Mas, então aconteceu isso. Esse foi o meu primeiro grande resultado financeiro. Então aconteceu nesse período, entre 2017 e 2018. Nesse período também foi um período que meu filho nasceu, né? Ele nasceu em junho de 2018. Isso também foi um incentivo para que as coisas acontecessem, enfim. Então, nesse momento eu falei, pô, caramba, a coisa realmente aconteceu. Ali a minha vida mudou. As pessoas que tinham mais contato comigo na época, assim, até familiares, cara, ficaram abismados e alguns até falam assim, você tá mexendo com coisa errada, você tá fazendo alguma coisa aí porque não tem lógica. Como assim, né? Bom, então esse momento foi um momento onde a coisa realmente mudou bastante. Aí, desse período até 2022, eu tive um crescimento financeiro absurdo, né? Então, não era incomum fazer 50, 60, 60, enfim. Cheguei a fazer beirando 100 mil reais em apenas um mês, né? Claro, isso para alguns é muito, para outros é pouco, mas para minha realidade, para onde eu vim, era algo completamente impensável. Completamente impensável. E aí, nesse período, eu criei equipe, né? E isso veio desse canal antigo, né? Então, essa renda, né? Ela vinha tanto a lei da monetização do canal, como dos produtos e serviços que eram oferecidos ali. Então, isso aconteceu muito bem do ano de 2018 até o ano de 2022. Beleza, então eu precisava te contar tudo isso aqui para você entender o período que aí é onde vai entrar aqui a merda, né? Onde realmente a coisa deu uma desandada. Final de 2022, o que aconteceu? Primeiro, a minha forma, hoje o meu produto principal hoje, o que é? Eu ativo a prosperidade no seu subconsciente. Resumindo, é isso, né? Eliminando esses bloqueios sobre dinheiro e fazer você acreditar que já é uma pessoa próspera. Você deve entender o que eu estou dizendo, né? Para a maioria das pessoas aí do mundo, não faz o menor sentido isso. Mas se você está aqui, você entende o que eu quero dizer.
Ok. Isso é feito de forma individualizada, personalizada. Cara, nesse período todo sempre deu muito bom, né? Só que nesse ano de 2018, teve um cliente que eu atendi que ele foi essa virada de chave inicialmente negativa. Fiz todo o processo com ele, assim como fazia normalmente, tal. Só que por algum motivo, né, a coisa com ele não funcionou. E ele ficou completamente transtornado. E ele mandou muitas mensagens, mandou áudio, enfim, fez um monte de coisas, falando que ia me processar, enfim. E ele falou uma coisa, e aí essa coisa é o ponto principal que eu quero conversar com você nesse vídeo. Ele falou assim, olha, você é uma fraude. Ele falou isso, você é uma fraude. Quando ele falou, você é uma fraude, aquilo entrou diretamente no meu subconsciente. Assim. E aí, para explicar, né? Como que as crenças entram no subconsciente? Duas formas. Repetição, né? Você ouvir repetidamente uma coisa, ou forte impacto emocional. A repetição demora mais, o forte impacto emocional é na hora. E foi o que aconteceu comigo. Cara, eu lembro até hoje disso. Ele falou e aquilo é como se meu subconsciente... É isso. E quando ele falou isso, e meu subconsciente aceitou, eu criei essa identidade de ser uma fraude. Eu sou uma fraude. Eu acreditei nisso. Olha só que loucura, né? Que tipo de pensamento começou a vir pra mim? Eu falei, cara, eu tô enganando as pessoas. Eu só sei fazer dinheiro vendendo alguma coisa, ensinando as pessoas a ganhar dinheiro. E muita gente pensa isso, né? E eu aceitei isso. Eu falei, cara, eu sou uma fraude. Não, eu tô falando disso, mas na verdade eu não sei nada. Olha o que aconteceu. Enfim. Quando isso aconteceu, minha primeira atitude foi parar de fazer os vídeos. Eu não conseguia, né? Não conseguia fazer mais nenhum vídeo e tal. E o negócio como um todo, ele dependia disso. Ele dependia disso. E eu tinha uma equipe ali. Na época eu não lembro se eu cheguei a ter no máximo 6 pessoas. Eu não sei se tinha 6 ainda, eu era 5, enfim. Então eu tinha ali essas pessoas. Eu tinha um custo com essas pessoas aí, em médio de R$25.000 por mês, né? 20 a 25, enfim. Entre as pessoas e o custo do negócio como um todo. E eu simplesmente parei. Falei, cara, não consigo fazer. E o negócio ficou parado. E ficou 1 mês, 2 meses, 3... E eu pagando as pessoas, né? Porque, tipo assim, não tinha como é que eu vou falar assim, olha, parei, agora não, continuava pagando e tal. E a fonte secando. Nesse tempo, né, eu consegui juntar uma boa quantidade, né? Um dinheiro muito bom. Mas foi acontecendo isso. Foi acontecendo isso e fui perdendo, até chegar mais ou menos nesse montante aí desses R$200.000, se eu contabilizar tudo. Beleza. E eu fiquei, pra quem me acompanha desde esse canal antigo, sabe que eu fiquei lá cara, acho que foi 9 meses sem gravar, tá? 9, 10 meses. Só que aí, quando que eu comecei, antes disso, né, desses 9 meses, o que aconteceu? Depois de uns 4, 5 meses que eu parei, eu fui convidado, inicialmente por um amigo meu. Como ele sabia, né, que eu tinha e tenho um conhecimento muito bom de vendas, né? Esse amigo meu tem uma clínica de fisioterapia. Na época já era uma clínica boa, já era referência aqui na cidade. E ele me falou, cara, eu preciso aqui de alguém para ajudar a vender mais, etc. Eu topei o desafio, né? E, cara, aquilo foi excelente para mim. Foi muito bom. Porque ali eu realmente consegui usar esses princípios que eu ensino para fazer a clínica faturar mais. Então não era só a questão da venda. Existia uma questão mental, existia uma questão de ajudar os donos a mudar a mentalidade, enfim. E só para você ter uma ideia, eu continuo prestando consultoria para essa clínica hoje. E hoje, cara, ela é uma das maiores clínicas de fisioterapia do Brasil.
e estando em uma cidade do interior. A cidade nossa aqui tem 100 e poucos mil habitantes. Mas é um negócio impressionante, sabe? E eu sei que eu tenho uma participação considerável nisso. Isso foi excelente para mim porque isso fez com que eu falasse assim, cara, não, eu não sou uma fraude. Eu posso ter errado ali ou por algum motivo a coisa ali não aconteceu, mas não, olha só. Primeiro, e olha que louco, olha como não tem lógica, tá? Nessa época, cara, eu já devia ter mais de 10 mil clientes, né? Aí considerando venda de reprogramações, não só de 1 a 1, né? Mas de pessoas que compravam. E a gigantesca maioria era resultados incríveis, né? Até nas reprogramações gratuitas que eu publicava lá nesse canal, cara, resultados incríveis. Mas essa única coisa entrou direto no meu subconsciente, né? Então, e aí, como eu consegui esse resultado, essa crença ela foi enfraquecida, né? E aí, depois de 9 meses sem gravar, eu fui e voltei a gravar nesse canal, enfim, e já gravei lá durante mais de um ano. Hoje continuo publicando coisas lá, mas como eu digo, hoje o meu foco mesmo é esse novo canal aqui. Estrategicamente a gente entendeu que era mais interessante começar um canal novo, enfim. Tá? Bom, não é simples para mim falar isso aqui, né? Porque é uma exposição, né? E é uma coisa que às vezes você perde um pouco essa ideia, principalmente dos seguidores antigos, né? Como, nossa, você é alguém que sabe fazer a coisa acontecer e realmente sei, né? Mas então falar sobre uma fraqueza assim não é simples, mas eu acredito que é importante, porque para mim o mais importante aqui é te ajudar a transformar mesmo, sabe? Então, para que você veja também, nós que estamos aqui desse lado, como pessoas que também cometem erros assim como talvez você cometa. É possível que isso aqui já tenha acontecido com você. Boa parte das pessoas que eu atendo hoje, né, no método subliminar, são pessoas com um histórico parecido, são pessoas que têm dívidas grandes, enfim. Então, eu já vivenciei tudo isso. Lá atrás eu vivenciava muito, mas aconteceu também de forma recente. Estou falando de 3 anos, né? 2 anos e pouco atrás. Enfim. E entenda o poder da identidade. Em resumo, o que eu quero aqui nesse vídeo é, cara, a minha história, foda-se, né? O que acontece. O importante é o que você pode aprender com isso. O que você pode aprender com isso é o poder da identidade. O que me fez perder 200 mil reais naquele momento foi que eu aceitei a identidade de eu sou uma fraude. Eu posso te afirmar, hoje você vivencia a identidade que você tem. Qual é a identidade que você tem? Qual é a identidade que você tem? O que você pensa que é? Vou falar de forma mais clara. Você acredita que você é pobre? Você acredita que você é fracassado? Você acredita que você está no fundo do poço? Você acredita que ganhar dinheiro é difícil? Você acredita que as coisas só vêm através da batalha? Qualquer dessas coisas são identidades. Enquanto você tiver essa identidade, as coisas não vão acontecer. Sabe qual que é a minha identidade hoje? Eu sou e sempre vou ser próspero e abundante. Eu sou e sempre vou ser próspero e abundante. Com essa identidade, eu posso te dizer, cara, pode acontecer o que for no mundo. Eu continuo com uma boa reserva financeira, eu tenho várias coisas, mas, cara, isso não é segurança. Muitas das coisas podem acontecer. Mas se alguma coisa desandar, alguma outra coisa vai acontecer para que essa minha identidade se sustente. É assim que funciona. É assim que funciona para mim, é assim que funciona para você também. Tá? Então, em resumo, o que eu queria conversar com você nesse vídeo é isso. Espero que tenha sido útil. Aqui abaixo tem 2 links. Se você quiser
aprender, existem dois cenários aqui, tá? Pode ser que você queira aprender mais sobre isso, sobre lei da suposição, sobre o poder do subconsciente, etc. Existe aqui um grupo gratuito que é o Segredos da Mente Próspera. Não. Prosperidade Sem Esforço. Eu mudei o nome dele. Esse nome faz mais sentido para mim. Prosperidade Sem Esforço. Nesse grupo eu compartilho lá insights, vídeos rápidos, áudios rápidos, né? Alguns conteúdos em texto. Então, se você quer aprender mais, faça parte desse grupo. Agora, cara, não, Fabrício, eu já sei. Eu quero transformação. Eu quero reprogramar o meu subconsciente. E eu quero isso de forma individualizada. Aí, existe aqui o método subliminar, né, que é o meu auxílio pessoal, individual, para reprogramar o seu subconsciente. Tem os dois links aqui, tanto na descrição como no primeiro comentário. Fez sentido esse vídeo para você? Deixa aqui um comentário falando o que você achou. Dá um like e se inscreve no canal também. É isso? Um abraço, a gente se vê em um próximo